Olá, gente! Tudo bom com vocês? Mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. Lembrando que a gente está no canal 19 e também nas redes sociais da TV Santa Maria, lá no YouTube, no Instagram e também no Facebook. E o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, entrando neste mês de setembro, vai trazer um assunto muito importante para se debater. Obviamente que a gente pega esse mês como gancho, mas na verdade é um assunto que seria importante, é importante debater todo ano, que é o Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Aqui no Brasil foi criado entre 2014 e 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CCV, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no dia 10 de setembro. E eu vou trazer para vocês alguns dados antes da gente conversar com a nossa entrevistada de hoje aqui no programa, porque o número de mortes por suicídios no Brasil aumentou cerca de 12% em 4 anos. Em 2015, foram 11.736 notificações e antes era 10.490 registradas em 2011, segundo os dados do Ministério da Saúde. Já segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa comete suicídio a cada 4 segundos no mundo. Isso corresponde a mais ou menos 800 mil mortes por ano. O Brasil está em 8º lugar entre os países do mundo com mais casos de suicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso significa também que 90% deles poderiam ter sido evitados, segundo a OMS. E segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tanto a quarentena quanto o medo de uma nova enfermidade acaba impactando diretamente na saúde mental das pessoas. E a partir daí, vocês já devem perceber a importância da gente tratar e conversar sobre isso. E é por isso que hoje o Saúde e Qualidade de Vida recebe a professora e também coordenadora do grupo Comunidade de Fala aqui de Santa Maria, Elis Costa. Elis, primeiramente, é um prazer enorme te receber aqui no Saúde e Qualidade de Vida para a gente falar de um assunto que é tão importante a gente debater, né? A gente, obviamente, pega o gancho do Setembro Amarelo, mas é algo que tem que se debater e falar sempre. Então eu quero te agradecer muito por tu ter aceito o nosso convite e por ter vindo aqui no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. Obrigada, eu agradeço a oportunidade também que me foi dada. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, como tu falaste, não só nesse mês, mas sobretudo porque há uma visibilidade maior, né, em função de toda a campanha que é feita. Pois é, Elis. E para a gente começar, eu queria que tu explicasse para a gente, né, e para os nossos telespectadores, do que consiste o Grupo Comunidade de Fala, né? Ele é aqui de Santa Maria, mas ele, na verdade, ele é um grupo, né, que tem em várias cidades do Brasil e vocês acabam trazendo experiências, né, debatendo experiências através disso para tentar, né, desmistificar um pouco o que a gente fala e entende sobre o suicídio, né, Elis? Isso. O projeto Comunidade de Fala ele surge por iniciativa de um jornalista norte-americano, o Richard Weingarten, que ele faz traz essa ideia aqui para alguns lugares aqui no Brasil. Então, primeiramente, ele vai falar com o pessoal da ABRE, que é a Associação Brasileira de Esquizofrenia, que é ligada à USP, que vai ser o primeiro Comunidade de Fala do Brasil. E aí o segundo grupo vai se formar em Santa Maria, né? Quando ele surge com a ideia, a doutora Marta Helena de Oliveira Noal compra essa ideia e aí ele vem para cá para fazer toda a formação do pessoal que vai participar do grupo, né? Então esse grupo é composto por 8 pessoas, né? Já foram 10, mas hoje atualmente são 8 pessoas e ele tem como objetivo falar sobre a recuperação, né? Toda a caminhada da pessoa até chegar ao momento da recuperação dela, de como é possível tu superar os momentos mais difíceis daquele transtorno, seja ele qual for, né? Esse projeto ele já está, então, desde 2014 ele começou, 2014, 2015, e a gente já
tem 53 apresentações, e isso sendo a maior parte delas no Rio Grande do Sul, mas também já apresentamos em São Paulo, tivemos apresentações no Facebook que são transmitidas. Isso em congressos, eles escolas? Congressos, escolas, empresas, universidades, vários lugares. E a ideia é quebrar um pouco do estigma de falar sobre a depressão, sobre a esquizofrenia, sobre toda essa gama de transtornos que as pessoas não gostam de falar. Verdade. Né? Porque tem medo, né? Tem medo, pouco, né, não tem tanto uma compreensão de que isso é um problema de saúde mesmo. Então, eu acho que é fundamental que se fale. Pois é. Até pela questão da prevenção. Com certeza. Quanto mais se fala, né? Verdade. E Elis, tu chegou a citar, né, quem trouxe também, quem né, deu esse primeiro passo do movimento foi a doutora Marta Helena Oliveira Noal, né? Ela não pôde estar presente, né, aqui no nosso programa, mas ela deixou um recado pra gente também, e eu queria que tu acompanhasse com a gente, Elis, ela que é psiquiatra, né, fundadora da Associação de Familiares, Amigos e Bipolares aqui de Santa Maria, né, especialista em humanização e atenção de gestão também, trabalha muito isso, inclusive está envolvida numa gama de atividades, né, desse mês aqui em Santa Maria, e ela conversa com a gente, a doutora Marta, para explicar também um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo, né, e todas as ações, principalmente aqui em Santa Maria. O Setembro Amarelo surgiu em alusão ao dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Essa data foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, por sinal, uma curiosidade, quem propôs a ideia de um dia de conscientização, de prevenção, de um olhar mais cuidadoso sobre essa questão de prevenção do suicídio, foi um brasileiro que estava à frente dessa área na Organização Mundial da Saúde, em 2003, que é o psiquiatra José Bertolotti, juntamente com um colega dele australiano, Diego Deléo. E a partir daí ficou a data marcada do dia 10. Nos últimos anos vem se trabalhando a questão do setembro inteiro. Não é que a gente até tem questionado um pouco se não é um tanto demais em relação a esse tema. Porque na prática, quem trabalha com prevenção do suicídio trabalha ao longo do ano todo. Não tem um mês onde a gente desenvolva ações sobre isso, é o tempo todo. Não é? Por exemplo, o projeto de extensão de promoção da vida e prevenção do suicídio, que eu coordeno no USM, na UFSM, ele já tem 92 intervenções de trabalho em 6 anos de existência. Essas intervenções são palestras, conferências, congressos que a gente organiza, às vezes pequenas rodas de conversas nos serviços, para capacitação de profissionais, e algumas vezes ainda são grupos de pós-venção, grupo com enlutados de algum suicídio. Então, às vezes existe inclusive um desconforto das pessoas envolvidas com essa questão, pessoas que sofrem com os problemas psíquicos, que parece que só lembram delas em setembro, e não é real, né? A gente está trabalhando o tempo todo, mas o setembro é um momento que se dá mais visibilidade para isso. A gente sabe que o fenômeno do suicídio é algo que pode ser prevenido e evitado, desde que se tenha uma detecção precoce dos riscos. Se pode ajudar pessoas que não, às vezes, nem sequer acreditam que podem ser ajudadas nesse sentido. Então, a gente está sempre se dedicando a fazer uma sensibilização, uma capacitação mesmo de profissionais da ponta, de profissionais da saúde, da educação, da segurança pública, para que eles possam estar mais sintonizados com fatores de risco, fatores de proteção e sinais de alerta, para poder nos ajudar a encaminhar essas pessoas para uma ajuda especializada. Nesse sentido, lembramos que começa amanhã o 7º Encontro Regional de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, deste ano de forma virtual, né, se diferenciando um pouco das 6 edições anteriores. E temos uma programação extensa, são 4 sextas-feiras pela manhã, para não cansar ninguém num congresso virtual. Então, quem tiver interesse, as inscrições são até hoje à tardinha.
podem ser vistas ali no Facebook do Fórum Permanente Regional de Saúde da região central. Tá, e a gente agradece, né, a doutora Marta, para conversar um pouquinho, né, trazer um pouquinho dessa experiência toda que ela tem, né, Elis. Fora, obviamente, as ações que vão acontecer esse mês aqui em Santa Maria, a importância dessa prevenção que ela fala, né, de preparar profissionais, né, Elis, para tentar identificar. E vocês, por exemplo, dentro do próprio grupo, vocês vão a escolas, né, e trabalham com crianças, adolescentes, que é ali onde a gente acaba percebendo mais, né, Elis? Eu acho que nas escolas, hoje em dia, é um dos lugares que mais tem que se falar. Já houve uma preocupação de que, se tu falar sobre suicídio, tu vai induzir as pessoas a cometerem, mas eu acho que tudo depende da maneira com que tu fala. Certo. Então eu acho que tu tem que ter, claro, tu tem que ter todo um preparo, não pode chegar só a falar assim, como se tu falasse, por exemplo, para uma criança de 10 anos, como se tu falasse para alguém com 30, claro. Porque é diferente a maneira com que tu fala, mas é preciso falar, porque cada vez mais cedo a gente está notando que as pessoas estão em sofrimento, né? E se tu não falar, elas não sabem o que fazer. Porque o que a gente nota bastante é que eles ficam muito perdidos. E quando eles escutam as coisas, eles pensam assim, mas eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que buscar, né? E isso é muito bom, porque evita que, claro, a gente não consegue dizer, vamos eliminar, não, a gente não consegue, mas a gente consegue evitar vários casos, a gente consegue resolver muita coisa. Né? E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização no ambiente escolar, com os pais, com os professores, para que eles percebam qualquer tipo de mudança nos seus alunos, porque o professor ele tem esse feeling, eu acho, né, de perceber quando o aluno não está legal. Certo. Tá ali, ele tem todo um comportamento padrão, que é sempre alegre, e quando ele muda, o professor é o primeiro que percebe, às vezes. Porque os amigos já dizem, isso aí brigou com a namorada. Isso. E quando o professor vê, ele sabe que não está legal. Então, ele consegue identificar. Isso que a Marta falou é muito interessante. São pessoas que estão na ponta. Exato. Essas que conseguem identificar. Então, elas têm que ser preparadas também. Né? Como lidar, como falar, né? Como dar esse primeiro contato, como fazer o primeiro contato com eles. Pois é, Elis, e nesse sentido, até antes da gente ir para o nosso intervalo também, eu queria só bem rapidinho, depois, obviamente, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso, mas dentro dessa experiência toda, né, tu viveu isso na pele, né, Elis, como chegar numa pessoa, como falar com uma pessoa, porque muitas vezes, né, quem sofre disso, às vezes tem medo, às vezes acha que, bem que tu falaste, às vezes os amigos, a família dizem, não, isso aí eu não tenho o que fazer, vai ocupar a cabeça que isso vai passar. Mas não é assim, realmente acontece, né, Elis? Sim, e eu acho que como tu chega num adolescente, por exemplo, no caso, né, que é o que eu lido mais. Sim. Né? O nosso grupo lida com vários públicos, mas eu particularmente lido mais com adolescentes, porque sou professora, né? Então, eu acredito muito em grupos menores, de que tu consiga reunir. Por quê? Porque o adolescente ele tem muito isso de ficar muito mais introspectivo, Exato. De falar sobre o que ele sente na frente dos outros. Então, normalmente eles conseguem fazer isso quando eles estão num grupo pequeno ou só com uma pessoa que eles têm como referência. Mas eu já fiz palestras para uma escola inteira, assim, por um turno inteiro. E, então, tu sempre tem um jeito de introduzir. Normalmente, tu usa várias didáticas. Eu uso muito música. Eu acho muito legal, assim, tu usar uma música, porque é uma coisa da linguagem deles, que eles curtem bastante, para falar sobre isso, né? E para falar também sobre, não uma música que triste, porque dá a ideia de que não tem solução, né? Então, que o sofrimento não vai acabar. Então, eu vou falar muito sobre isso. Eu acho que eu usei muito o ano passado, quando eu fiz as atividades, com uma música do Emicida, que fez bastante sucesso, que é Amarelo, o nome da música, inclusive, porque fala muito sobre isso, e ela é muito bonita. E foi emocionante, eu acho, porque depois que eu fiz, na hora tu não percebe o impacto que isso tem, do falar sobre, né, sobre
sobre suicídio, sobre depressão, sobre os transtornos, dor, a né? dor. As dores que eles sentem. É que ninguém gosta de falar do que dói, né? Não, é difícil. É difícil. Eu sempre já fui adolescente. Eu sempre digo para eles assim, não parece, gente, mas eu já fui adolescente. Eu já tive a idade de vocês e já sofri nessa idade também. Então, eu falei bastante sobre isso com eles, né? E aí, depois que passou, eles ficaram com o meu contato no Facebook e coisa aí. Então, vários me mandaram mensagem, assim, como que eu faço, com quem que eu posso falar, olha só, viu? Sabe, onde na minha cidade eu posso ir. E aí foi muito legal por ter essa, né? E aí foi uma coisa linda, assim, foi... Não é gratificante, sabe quando tu vê que aquilo é... Que tu conseguiu ajudar, que tu conseguiu alguém, ajudar, né, e é muito, eu encaro muito isso como uma missão. Com certeza. Particular, assim, verdade. Pessoal. E eu quero continuar falando contigo sobre isso, tem várias dúvidas também que eu acho que a gente está aqui também para quebrar um pouquinho daquilo de, não se pode falar, né? E bem ao contrário, mostrar para o pessoal isso. Então fiquem conosco, daqui a pouquinho o programa Saúde e Qualidade de Vida está de volta. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural, Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, Vestibular Contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. Eu e a Elisa, a gente não parou de conversar aqui no intervalo. A gente estava conversando, falando um pouquinho de tudo isso, porque afinal de contas, né, vamos pegar esse gancho do Setembro Amarelo para a gente poder falar. E é importante, espero que vocês que estejam em casa nos acompanhando, se sintam de alguma certa forma próximas a gente também, que não tem problema nenhum, que isso acontece e que a gente precisa falar, a gente precisa alertar, e o mais importante, né, Elis, que é prevenir. Eu acho que é esse o ponto principal. E até eu tinha aqui, né, como quebrar esse tabu que muitas vezes não se fala, não se conversa muito, para que as pessoas, por exemplo, passe aquele pensamento suicida, para que aquela depressão, aquela coisa ruim seja trabalhada. Isso pode ser feito, né? Claro, pode ser feito. Eu não vou dizer que é um caminho fácil. É um caminho que vai te exigir muito e às vezes dá vontade de desistir, não se apavorem, né? Eu acho que parte no primeiro princípio de que as pessoas erram ao achar que alguém tenta o suicídio, quer morrer. Uhum. A pessoa só tenta o suicídio porque ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Que ela tem. Porque ela não sabe lidar com aquilo, né? Pessoas que não têm depressão sofrem com uma perda do ente querido, mas superam. Sim. Porque elas têm uma estrutura que permite a elas isso. Pessoas que têm um transtorno não têm a mesma facilidade. Então, quando elas sofrem uma perda, por exemplo, elas não conseguem lidar, elas perdem completamente a estrutura emocional delas. E
E elas ficam perdidas. E as pessoas não entendem, né? Quando dizem assim, mas tentou se matar, não dá valor para a própria vida. Gente, não dá valor para a própria vida. A pessoa não tem, com outra maneira ela não enxerga, pelo fato de ela ter um transtorno, que há uma outra solução além dessa. É importante que as pessoas que estão próximas identifiquem e possam conversar, ajudar, perguntar o que está acontecendo, né? Se mostrarem abertas para ouvir. E não julgá-las, né, Elis? Não julgar, principalmente. Eu acho que isso que é importante. Quando a gente fala assim, às vezes, obviamente, né, a gente quer sempre ajudar, né? As pessoas, né, muitas pessoas, vamos ajudar. Mas o ajudar é com a mente livre de qualquer preconceito para realmente poder abraçar aquela pessoa, né, que passa por esses transtornos e ela sentir confiança em se abrir para ter essa ajuda, que eu acho que também é difícil. É difícil, porque há muito preconceito, claro, né? Como tu falaste. Então, o que acontece? A pessoa ela já fica com medo de falar, né? É impressionante, eu costumo brincar com as pessoas que as pessoas não veem esses tipos de transtornos mentais como uma doença. Eles veem isso como uma frescura, uma fraqueza, né? E isso é complicado, porque assim, se a pessoa tem, por exemplo, diabetes e ela tem que tomar uma medicação todos os dias para o resto da vida dela, ninguém questiona. Exato, é uma doença. É uma doença. Se a pessoa é hipertensa, se ela é cardíaca, ninguém questiona. Agora, se ela diz assim, eu tenho depressão e eu tenho que tomar medicação todos os dias, mas tu é fraco, tu não consegue ficar sem remédio, tu vai ficar viciado. No que tu está ajudando a pessoa falando isso? Eu costumo dizer que assim, nessa hora o silêncio é melhor, sabe? Porque pelo menos não atrapalha, né? Porque para a pessoa que tá com um transtorno assim, eu tenho uma amiga que dizia muito isso, para ela lidar com a dor é como matar um leão por dia. É verdade. Matar um leão por dia. Então, aquele dia para ela é muito difícil de passar, de ela pensar que ela vai viver mais outro dia, e é um dia de cada vez, sabe? Eu posso dizer para alguém que está com depressão, olha, eu sei que tu está sofrendo, eu quero te dizer que vai passar, que tu pode fazer, o que tu pode fazer, no que eu posso te ajudar, isso, sabe? Esse esse acolhimento ali é fundamental, né? E com isso tu evita perdas, né? Exato. Que, como tu falaste, muitos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Né? E como fazer isso, Elis? Eu acho que dentro desse trabalho que tu faz, né, tu que passou por isso, tu tem esse sentimento, já teve aquele sentimento, né? Então tu sabe o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa tá naquele momento. Como trazer essa tua experiência que tu teve também, né, para poder ajudar o outro? Pois é, eu acho assim que eu trabalho muito com a questão de ter sido adolescente um dia. E saber que é uma fase complicada. Então, o que tu pode fazer? Primeiro, chegar e criar um espaço onde a pessoa se sinta à vontade para falar. Que ela se sinta acolhida, né? Que ela se sinta segura, né? Se mostrar disponível. Tu pode me ligar, tu pode me mandar uma mensagem. Se eu não atender na hora, tu me liga depois. Às vezes eu estou trabalhando. Eu sou muito assim, né? Às vezes até... As pessoas dizem, mas isso não te atrapalha? Não, isso não me atrapalha. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, por tudo que eu passei e eu consegui superar, é poder ajudar as pessoas. É poder mostrar para elas que existe uma saída. E existe. E existe, né? Pois é, então, Elis. E como é que foi para ti, se tu pode externar até pra gente, porque eu acho que, né, conversar, falar... Olha só, tu tá conversando abertamente com a gente sobre isso, entende? Olha, um exemplo melhor que isso. Foi difícil para ti, Elis? Foi. Foi porque quando eu já tinha 23 anos, porque eu tentei o suicídio, eu cheguei ao ponto em que eu não via mais saída mesmo. Que tu queria acabar com a dor. Que eu queria acabar com a dor. Assim, eu ia dormir pensando, tomara que eu não acorde amanhã. Ai, gente. Quando eu acordava, eu me sentia desesperada porque eu estava ali. Eu não queria estar. Eu não conseguia me ver mais no espelho. Eu era invisível. E as pessoas me perguntaram assim, mas ninguém viu. Pois é, ninguém viu. Pois é. Mas tu já foi adolescente. Adolescente é mestre em esconder os sentimentos. Fecha aqui e então, vai. A dor tu não compartilha. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo
indo. Aí um dia eu não aguentava mais, eu não queria incomodar as pessoas. E aí eu resolvi que eu ia acabar, porque eu não tinha como eu estar ali. Quando eu acordei, que eu acordei no hospital, foi a pior coisa que eu senti na vida, de não ter conseguido. Naquele primeiro momento, eu não fiquei arrependida nem um pouquinho. Sério, Elis? Não. E eu estava, como as pessoas, mas por que tu fez isso? Tu parecia tão bem, né? Aí que tá. Mas eu não estava bem por dentro. A sensação que tu tem é como se tu fosse escondendo os teus sentimentos da mesma maneira como se fosse uma bola de neve. E é aquilo que a gente fala, né, Elisa, às vezes, é a pontinha do iceberg que aparece, mas embaixo da água que a coisa... Parece que aquela gotinha que fez derramar um copo, mas o copo já estava cheio. Cheio há bastante tempo. Então, foi muito complicado. Eu tive sorte, eu costumo dizer muito isso, eu tive sorte porque eu tive, no meu primeiro atendimento com um psiquiatra, uma pessoa que me ouviu chorar 40 minutos, sem falar nada, mas estava ali do meu lado, me alcançando o lencinho de papel. Sempre ali. E por muitos anos foi a pessoa, e até hoje é a pessoa que eu tenho mais confiança, que é mais do que médica. Hoje em dia a gente não tem muito essa relação médico-paciente. Mas é que me inspira bastante, e a pessoa que ela me ensinou muito a ter fé em mim mesma. Acreditar, né? E acreditar que eu podia superar isso. Então, eu tive sorte, eu sei de pessoas que não tiveram. E isso é uma coisa complicada, porque assim, ó, a fragilidade é tanta que se a pessoa não tem sensibilidade para te ouvir, para te acolher, tu não vê saída também. Então, as pessoas, mas ela estava indo no psiquiatra, sim, mas o psiquiatra deu um remédio para ela e mandou ela para casa. E o resto? E o resto. Exato. O que faz parte de tudo isso, né? E todo um contexto que precisa ser trabalhado. E a família, e os amigos. E os amigos. E o ambiente de trabalho. Como é que funcionou isso? Como é que isso trabalhou para ajudar na recuperação da pessoa? Pois é, verdade. Elisa, eu acho que foi extremamente importante esse teu depoimento, né? Para mostrar para quem está nos acompanhando que pode, né? Que é possível, assim. E que existem outras saídas, né? Existem outras saídas. A importância do trabalho que vocês fazem dentro do grupo, né? A CVV aqui de Santa Maria também faz um trabalho incrível em relação a isso. E a gente já está encerrando o nosso programa, mas eu queria que tu deixasse um recado para o pessoal que está em casa nos acompanhando, nos dois sentidos. Para a pessoa que sofre com esse transtorno, a importância de pedir ajuda, e para quem está perto, poder estar com a mente aberta e perceber nesses pequenos detalhes, principalmente agora na pandemia, né, Elis, que é difícil, que eu acho que com certeza o pessoal está mais complicado, para essa prevenção, que tem saída e que pode ser algo diferente. Eu acho que eu queria dizer para quem está sofrendo agora que se permita sofrer primeiro. Não acha que isso é o fim. Pode parecer muito difícil, pode parecer não ter uma luz no fim do túnel, mas é que a gente não consegue enxergar direito quando a gente está assim. Então é como se uma coisa impedisse de ver as coisas como elas são. Se dê tempo, né? Procure ajuda. Se tu não conseguir lidar com o que tu está sentindo, procura conversar com alguém, tem como ligar para o CVV, tem como falar com uma pessoa que pode te orientar o que tu pode fazer, buscar ajuda profissional. Exatamente. Se tu mesmo não consegue, alguém que tu conhece pode fazer isso por ti. Exato. Né? Então é fundamental a importância que tu procure ajuda, né? Que tu procure alguém com quem conversar. Nem sempre a família é. As pessoas dizem assim, mas a família... Sim, às vezes a família é, mas nem sempre. Mas às vezes tu tem um amigo, um tio, um professor, né? Um colega com quem tu consegue falar. Fala com essa pessoa vai conseguir te orientar, vai conseguir te ajudar a passar por isso. Se tu tem alguém próximo de ti, que tu nota que está mudando, que está diferente, tenta se aproximar, perguntar o que a pessoa está sentindo, se ela está bem, né? Nesses tempos de pandemia, tá ruim para todo mundo, gente. Verdade. As pessoas estão tendo crise de insônia, né? De ansiedade, ficam nervosas, irritadas, porque não tem muito como não ser. Exatamente. A gente está numa situação excepcional, mas como tudo, eu sempre costumo brincar com os meus alunos, como tudo na vida, isso também vai passar. Vai né? passar. Assim como a tua dor
não posso dizer para vocês assim, vocês vão se curar da depressão, porque eu estaria sendo hipócrita, a gente não sabe se vai, entendeu? Mas tu vai conseguir ter uma qualidade de vida muito boa, viver muito bem, saber lidar com aqueles momentos em que a dor aparece de novo, e vai saber viver os teus dias ter uma vida normal, poder trabalhar, poder fazer as coisas que tu gosta, né? Então, não perca essa fé, né? Não estou falando de fé em religião, mas essa fé de que... Fé na gente, né? Que aqui dentro tem uma pessoa muito forte. Verdade. Né? E de lutar por ti. Porque a gente precisa lutar. Né? A gente precisa lutar pela gente, a gente precisa lutar por tudo, né? Que a gente acredita. Mesmo quando parece difícil. Verdade. E tá aí, gente, o maior exemplo aqui. Elis, quero te agradecer, obrigada. Foi um prazer enorme te ouvir, né, entender um pouquinho disso tudo. Acho que o pessoal de casa, acho que, acrescentou muito na nossa vida. Muito obrigada, Elis. Eu que agradeço, então. E espero que vocês tenham gostado também do nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. Lembrando que semana que vem tem muito mais para você. Tchau! Tchau!